Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Gerado Cast. Eu me chamo Manuel da Silva e estamos aqui para esse bate-papo. Gerado Cast, gerando os corações, disponível para o reino do Senhor. E eu convido a você que está nos assistindo ou vai nos assistir a compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para que outras pessoas sejam alcançadas e ministradas através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E estou aqui hoje com o nosso primeiro convidado, o meu pastor Nathaniel, ele que é pastor-presidente da Gerados no Calvário. Gerados no Calvário é uma igreja evangélica cristã, e ele também que é cursado em curso de teologia na Casa de Salmista, e estamos aqui para esse grande bate-papo, e eu creio que vai ser uma bênção. Então, pastor Nathaniel, seja muito bem-vindo, e é um prazer enorme estar aqui com o Senhor, de frente, sentado nessa mesa, para desfrutar desse bate-papo. Glória a Deus, é um prazer poder estar aqui, Manuel, nesse momento tão importante. Eu creio que será algo extraordinário, sim, da parte de Deus, pois Ele preparou, sim, esse momento para que pudéssemos estar aqui nesse lugar, nessa hora, e simplesmente para falarmos daquilo que é tão especial, daquilo que é tão verdadeiro, que é a palavra do Senhor. E falar de Jesus é algo maravilhoso. Eu creio que irá abençoar muitas vidas, sim, aqueles que estarão nos assistindo. Amém. E o tema de hoje é convenção, e eu queria perguntar ao pastor, porque muitos perguntam, você deve se converter, mas não sabe o significado dessa palavra. Verdade. Então eu queria que o Senhor desse uns espólios sobre convenção. Amém, amém. Manuel, essa palavra é tão interessante em relação àqueles que estarão nos ouvindo nesse momento. Nós sabemos que, de fato, a palavra conversão se dá àquele que muda a sua rota, né? Ele estava ali no seu percurso e simplesmente ele mudou a sua rota. Da mesma forma éramos nós, né? Andávamos, né, sem rumo, sem direção, e em um certo momento da vida, assim, Cristo se apresentou a nós e simplesmente mudamos essa rota. Ou seja, a nossa vida foi mudada, fomos transformados por Ele, né? Então Deus é aquele que de fato modificou todas as nossas vidas, internamente e também externamente. Tá? Amém. Eu queria saber do Senhor como foi esse encontro do Senhor com Cristo Jesus e sobre essa convenção do Senhor, como foi que o Senhor se converteu, porque muita gente diz, a gente deve se converter todos os dias, mas como foi esse primeiro encontro perfeito. do Senhor? Glória a Deus. No início da minha caminhada, Manuel, logicamente, né, que varia muito, né, de testemunho para testemunho. Eu creio que da mesma forma você tem, né, um testemunho de vida, e como nós, né, de fato, temos ali um encontro com o Senhor, foi gerado um testemunho. A minha vida de conversão a Cristo, como, né, outrora, eu simplesmente não queria a Cristo, né, eu não queria o Senhor de forma alguma. Vinha pessoas, né, até a mim, logicamente, antes mesmo de poder falar para vocês, não parece, mas eu sou do Maranhão. Sou lá do Maranhão, de uma cidadezinha do interior do Maranhão, chamada São Luís Gonzaga do Maranhão. E hoje eu estou aqui, tá, na cidade do Rio de Janeiro, nesse lugar. E aprove o Senhor, né, me trazer para cá, para esse lugar, para essa cidade. E foi aonde mudou tudo, né? No início ali da minha caminhada, logicamente, quando eu estava ainda na minha cidade, eu não era cristão, vivia, né, como qualquer outro, aqueles que não têm Deus, né, no seu coração, não tem a Cristo, não teve um encontro com o Senhor, uma vida totalmente torta, né, uma vida totalmente ali errônea diante do nosso Deus, ou seja, sem uma compreensão que hoje nós temos, de fato a ira de Deus estava ali sobre a minha vida e eu nem sabia, né? E aí, logicamente, assim que eu pisei os pés aqui nesse lugar, nessa terra, aqui no Rio de Janeiro, e algo já mudou, né? Justamente esse ponto que é o ponto da conversão, né?
aonde quando eu cheguei aqui, os desejos carnais simplesmente foram modificados, né? Algo começou a mudar e sequer eu ainda tinha ido para uma igreja. Para uma igreja. Exatamente. E aí quando isso começou, né, esse momento, e lógico, na minha cidade as pessoas, né, eu tenho amigos que até hoje, né, quando eu voltei lá para minha terra, o Senhor me deu a oportunidade de voltar lá, que na minha segunda viagem, como o próprio apóstolo Paulo, né, viajava muito também, lógico que a gente ainda vai falar sobre isso também. E na minha segunda viagem para minha cidade, agora eu voltei, né, já com a minha esposa, que na primeira viagem já voltei solteiro, agora voltei casado, né, para a glória do Senhor. E isso foi maravilhoso, tá? E aí o que acontece, né? Eu tive ali amigos e tenho, de fato, hoje, que são pastores também, pessoas que estão envolvidos ali, lógico, no reino de Deus, né, no corpo de obreiros da igreja. Maravilha. E aí eu tinha muito esse convívio social com eles, porém, né, logicamente, eles me convidavam, chamavam, né? Eu cheguei até a ir para shows evangélicos, para outras cidades ali, eu frequentava a casa do pastor, para você ter ideia. E isso nunca teve esse desejo, né, de poder estar ali, juntamente com eles, de se entregar. Eles vinham, né, falavam comigo, mas não era o momento ali, né? De fato, eu rejeitava. E aí, com isso, assim que eu vim para cá, né, conheci esse lugar, aí teve essas oportunidades, o Senhor me concedeu, né, um amigo veio, me convidou para um culto, eu fiquei todo animado, eu fiquei ali, né, já bem alegre, né, simplesmente pelo convite, e de fato aceitei de todo o coração. Só que aí o que aconteceu, né? Aconteceu que no momento quando o rapaz havia me convidado, né, para estar indo para uma igreja, né, para um culto, era uma festividade, eu nem sabia o que é isso, eu nem sabia o que estava acontecendo, era uma festividade. E aí o que aconteceu? O rapaz que me convidou, que era para ele me levar, né, lá para esse culto, que estava sendo realizado numa quadra, aqui numa comunidade, e aí simplesmente ele esqueceu desse compromisso, né, foi para o shopping. Ou seja, então a gente entende que o papel do cristão, logicamente, né, fazer o convite, né, falar, olha, eu vou estar com você, eu vou te levar para lá, porque de fato eu nunca conhecia Cristo, eu nunca conhecia o Senhor. E aí a oportunidade, que talvez era naquele dia, mas na verdade o Senhor já estava preparando outro momento, né? E aí com isso ele acabou indo para outro lugar, indo para shopping, e eu fiquei muito triste por conta disso, né? Fiquei muito triste por conta disso. Eu poderia muito bem até, ali naquele presente momento, desistir. Falei assim, se essa pessoa da igreja simplesmente ele faz isso, né, me deixou aqui na mão, em vez de me levar para uma igreja, de assistir ali, ouvir a palavra, né, de ser tocado pelo Espírito Santo, e simplesmente não, ele foi embora e esqueceu, né? Mas, logicamente, eu poderia ter feito isso, mas o Senhor já estava tão presente e eu nem sabia, né? O Senhor já estava me cercando de uma forma que eu poderia muito bem desistir dali, né? Naquele momento, naquele presente momento, poderia desistir, mas não, eu aguardei, né, o outro dia e fui até ele, né? Em vez dele vir até mim, eu fui até ele, meu irmão, a gente vai ou não vai amanhã, né? No caso, não fosse hoje, né, para estar indo ali para esse culto, e só ficou para o outro dia, né, que era um sábado e um domingo. E aí eu fui para lá e aí, meu irmão, a gente vai ou não vai? Né? Não, a gente vai sim. Eu falei, tem certeza? Eu falei, tenho, porque eu já estava com essa sede. Né? E eu não sabia disso. E aí foi quando eu adentrei nesse lugar, foi quando eu vi que estava acontecendo o culto, fui bem recebido pela juventude. Que maravilha. Né? Uma juventude que me marcou muito também ali, né? Pessoas que estavam ali inseridas nesse círculo, foi muito fundamentais também para a minha vida, tá? E aí, lógico que assim que eu cheguei ali, né, estava realizando uma ministração, e eu lembro até hoje da ministração, né, eu lembro até hoje das palavras, né, porque é algo que foi o meu nascimento, né? Eu estava morto, e naquele momento o Senhor me trouxe de volta à vida. Amém. E eu lembro no momento quando o pastor, né, hoje ele é pastor, né, pastor Robson, ele estava ministrando sobre os 3 níveis de amizade, né, a amizade multidão, a amizade discípulo, né, e a amizade João, né? E aí isso ficou muito marcado ali naquele momento, na exposição da palavra do Senhor, e aquilo ficou me, sabe, remoendo por dentro, e o calor do Espírito Santo já estava agindo, e eu nem sabia o que era isso. E lógico que
E aí, nesse momento, houve um momento de intercessão, né? Aqueles que, de fato, né, os jovens saíram ali dos seus lugares, começaram a orar, né, orar ali pelos convidados, né, aqueles que chegaram ali, exato. E aí, com isso, uma certa pessoa veio, colocou as mãos ali no meu peito, e a mão dessa pessoa, parecia que ela estava em chamas. Que né? maravilha. Estava em chamas, ou seja, então toda essa área estava sendo tocada de uma forma tão profunda, né, de uma forma tão intensa, sabe? Aquela chama da presença do Espírito Santo. Lógico que ali eu não estava entendendo, não sabia, era novo, né, um menino ali, né, no início. E aí, com isso, aí o Senhor tocou profundamente ali, eu né, senti de fato que estava queimando. Eu olhava assim para a mão dela, falei, gente, será se a mão dela está com fogo, né? Mas na verdade era fogo do Espírito Santo ali, fogo da presença de Deus ali, queimando, né, todo o meu coração, queimando todas, né, as impurezas ali, já tocando de uma forma profunda, e isso foi muito marcante. E aí, lógico que naquele momento ali, o pastor, né, no caso o pastor que já estava, que esse pastor era o que estava pregando, né, o convidado, e lógico o pastor ali da congregação tomou o microfone, né, foi dada a oportunidade, finalizou a ministração, e ele fez o apelo. Né, e ele perguntou, tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar, né, a sua vida a Jesus? E naquele momento, Manel, foi o momento mais feliz da minha vida. Né? Maravilha. Foi o momento que eu saí do meu lugar repleto de lágrimas, né, chorando de uma forma muito copiosa e, sabe, entregue ao Senhor, de uma forma tão poderosa que, de fato, eu senti o abraço dele ali, né, o Senhor me acolhendo naquele momento. Eu poderia muito bem desistir no primeiro momento, mas as cordas, né, de amor do Senhor já estava tão entranhada em mim, né, que já estava tão cercado por Ele, e simplesmente não tinha como fugir, né, não tinha para onde, não tinha para quem ir, né, e com isso o Senhor me cercou ali com tamanho amor, com tamanha bondade, e eu fui agraciado por aquele momento. E isso foi muito marcante. E lógico, né, e aí veio os processos ali da minha vida, logicamente que sempre no início tem ali, né, os pontos altos, né, os pontos baixos, questão de fraqueza, logicamente, é o começo ali, e sempre tinha pessoas que estavam ali do meu lado me ajudando, e isso, né, para aqueles que estão nos ouvindo, é importante, né, porque logicamente aqueles que se achegam, né, na igreja, aqueles que se achegam ali, que entregam sua vida ao Senhor, eles precisam de um apoio, né? Eles precisam também de uma ajuda, né, de poder estar sendo acolhidos, né? Não simplesmente chegou, não, fica aí, beleza, não. De fato, eles precisam ser observados, né? Geralmente a palavra é pastoreados ali, né? Discipulados ali também, tá? Então, de fato, isso passou pela minha vida, né? E aí foi algo muito rápido que aconteceu, né? E aí foi praticamente um mês depois, né? Um mês depois, eu estava indo para minha casa, e aí um episódio muito marcante também para a minha vida, que eu estava indo, e foi quando, né, um homem de Deus, né, um homem tão, sabe, uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida, é lógico, né, tem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas em terra, de fato, né, um homem mais maravilhoso que eu já conheci na minha vida, que, né, sempre vai estar em nossos corações, logicamente, né, que é o nosso saudoso pastor Edi. Amém. E aí ele simplesmente estava passando com, né, um grupo de obreiros ali, ele era presbítero na época, e aí ele me viu, eu falei assim, você está indo para onde? E aí ele falou assim, não, eu estou indo para casa. E aí naquele momento ele falou assim, olha, vamos para o monte, vamos orar, né, quer ir com a gente orar? E aí, na minha inocência, né, recém-convertido ali, já estava aquele primeiro amor, logicamente, né, Jesus e tudo aquilo. E eu cheguei para ele e falei assim, vem cá, mas o que é monte? Né? Nem sabia o que é isso. Eu ia perguntar o que era monte, porque muita gente, às vezes, não sabe o que é monte. Que pensa que é um monte de gente. Mas... Não. É um lugar reservado ali, logicamente, né? Que geralmente eles escolhem um lugar reservado, numa parte alta, né, em montanhas, em serras ali, simplesmente para, né, buscar a presença do Senhor, um lugar mais reservado ali, né? E aí ele me convidou para estar naquele lugar, e aí quando
eu não sabia. Eu falei, não, o lugar onde a gente vai orar, né, vai buscar a presença de Deus. Eu falei, vamos lá. Mas no íntimo dele, o Espírito Santo já estava comunicando a ele. Ele falou assim, olha, convida ele, né? Convida ele Glória a também. Deus. Exatamente. Aí convida ele. E aí naquele momento isso lógico, né? Depois ele foi me contar, né? E aí quando eu falei assim, deixa eu só ir em casa aqui rapidinho, deixa eu ir em casa. Vou pegar aqui uma roupa, que estava um período de frio, né? Imagina, né? Maranhense vindo de lá Pra cá. calor danado, chegar aqui no Rio de Janeiro, um frio, Meu Deus. né? Simplesmente já fica desesperado. E aí eu tive que, né, peguei um casaco, fui lá correr. Aí beleza, eu fui com eles, né? Um grupo ali de, acho que 4 pessoas, 4 varões ali, né? 4 irmãos. E a gente foi lá, começou a orar, né? Orar, subiu. E aí eu sentindo aquela presença, eu não conseguia distinguir naquele momento, né? Algo muito poderoso, algo que eu nunca tinha vivido e nem provado e sentido, né? E aí naquele momento ali eu estava orando de joelhos, né? Imagine, em pedras, né? E aí o meu joelho começava a ser furado. Tinha umas pastas de pedras, né? Pontinhas de pedra lá, e começava a furar. Eu falei, gente... E aí no meu coração, na minha mente, falava assim, eu não vou me levantar, né? Não vou me levantar, eu vou continuar de joelho, mesmo que meu joelho fique ali, né, furado, né, eu sinto as dores, mas eu vou continuar, né, orando, eu vou continuar clamando aqui, naquilo. E aí depois de um certo momento, uma presença tão gloriosa de Deus, foi quando eu senti uma mão pesada, né, vindo ali sobre a minha cabeça. Que maravilha. E aí quando eu senti aquela mão tocando ali na minha cabeça, ali eu recebi o Espírito Santo de Deus, né, o dom, né, de línguas e de falar em línguas estranhas. E aí naquele momento eu fui, sabe, de uma forma tão intensa que eu nunca tinha vivido. E aí eu falei, gente, o que é isso, né? Que negócio é esse? Porque na verdade a gente entende que de fato, né, o Espírito Santo ele não rouba a nossa mente, né? A gente está consciente do que está acontecendo, né? Tem pessoas aí que estão em meio de situações, eu não sei o que é que aconteceu, né? Roubou a minha mente, não sei o que. Eu falei, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não rouba a mente, né? Ele deixa de fato nós conscientes do que de fato está acontecendo, né? E aí, pode falar. O que me chamou a atenção é que isso partiu de um convite, né? De um convite, exato. De um convite que um amigo fez. Exato. É esses amigos que a gente deve ter ao nosso redor, tá? Esses que fazem esse tipo de convite, que te leve para perto de Cristo Jesus. E outra também que me chamou a atenção é sobre os jovens. Então, o jovem precisa ser trabalhado, ser ministrado. Através de um convite, teve essa juventude, chegou e abraçou o Senhor naquele momento. Sim. Então, isso me chamou muito, muito a atenção. Com certeza. Partiu através de um convite de um amigo e foi direcionado a um grupo jovem que ali chegou e abraçou o Senhor. Então, verdade. Foi algo muito, muito importante também, né? De ser acolhido. Isso que é maravilhoso. Algo que foi algo muito poderoso também, né? De poder ser abraçado, acolhido. E isso é essencial, né? Em relação aos jovens também, né? Mas, e aí, até mesmo voltando, né, no momento questão ali do derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida, eu, senti uma presença tão poderosa ali. E aí a gente chegou a subir, se eu não me engano, acho que por volta de umas 10h30 da noite. A gente foi descer de lá quase 3 horas da manhã nesse dia, né? Eu saí de lá praticamente, carregado, né? De uma forma tão, tão poderosa de Deus que parece que as minhas forças tinham se esgotado, né? De tamanha presença de Deus, né? Tamanha presença do Senhor. Eu não sei como, de fato, eles possam entender o que eu vou dizer agora, né? Eu sei que, de fato, foi o que aconteceu, né? Imagine você estar em cima de algo, em pedras, né? Tá lá as placas de pedra lá, de fato, sim. E simplesmente, naquele momento ali, eu não sei como é que eu fiz aquilo, né? Eu só segurei uma placa de pedra e arranquei essas pedras, né? Eu arranquei elas dali e aí até hoje tem alguns pessoal que falam, rapaz, ele viu que arrancou até pedra lá do monte. Tá arrancando até pedra lá do monte, né? Mas aí foi algo muito poderoso, né, que aconteceu ali.
né? E aí naquele momento tão especial, e aí, logicamente, né, o pastor Edi estava assim do meu lado, eu estava deitado, e eu lembro dele sentado assim do meu lado, e eu começava a falar, né, coisas espirituais ali naquele momento, e eu ouvia ele falando, né, ali perto de mim, falava assim, ó, o Senhor está dando dons espirituais para ele, né, naquele momento. E aí eu ouvia aquilo, né, de fato, e começava, né, a anunciar as grandezas de Deus naquele momento. Ninguém ficava ali, né, falando, somente, né, o Senhor ministrando ali o meu coração. E aí eu ouvia ele dizendo isso, né, só o Senhor está dando dons espirituais para ele. E hoje, de fato, eu vejo, né, o cumprimento, sim, da parte do Senhor, né, através dessas falas ali, né, da vida do meu pastor Edi, né, que de fato veio sobre a minha vida. E isso foi muito crucial também, né? Então foi marcado, né, uma vida assim, de conversão, e tudo foi muito rápido, né, muito rápido também, né, os processos em relação ao avanço ao corpo de obreiros, né, de poder fazer parte ali né, do corpo de obreiros, de auxiliar de trabalho. E eu gostava muito e gosto, né, de fato, ali no início da minha caminhada, né, desse encontro com o Senhor. Eu gostava muito de estar na presença de Deus, e gosto de estar na presença de Deus. Maravilha. Eu amava cuidar ali da casa do Senhor. Chegava cedo do trabalho, né, eu já ia direto para a igreja para organizar, arrumar banco, limpar, para esperar os irmãos. Então eu sempre tinha esse zelo, né, de poder estar ali. E logicamente, e aí veio, né, os avanços, né, que o Senhor vai, né, assim, nos galgando, né, ali no seu ministério. E isso é importante, né? Como o próprio apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, aqueles que são chamados para diáconos, né? Aqueles que vão realizar uma obra perfeita ali, para que no futuro eles possam ser galgados ali em outras funções, né? Que como a gente vê também dentro do corpo da igreja do Senhor. Amém. E aí nesse momento, né, o Senhor me levantou ao diaconato, né? Tive a oportunidade ali de ser levantado ao diaconato, da mesma forma, né, ao presbitério, e pela graça do Senhor ao pastoreio, né, que hoje, pela graça do Senhor, sirvo aqui na igreja, né, evangélica Gerados, no Calvário, e é um privilégio enorme. E não só isso, né, é um privilégio maior de saber que, de fato, a igreja que hoje, né, eu estou aqui, né, como pastor pela graça do Senhor, foi alguém que levantou, né, esse lugar, né, esse homem de Deus também, né, que é o nosso saudoso pastor Edi, que pela vontade do Senhor, né, levantou esse lugar, essa igreja, e de fato foi um dos pilares, né, importantes também para todos aqueles que estavam ali no seu rol, né, de amizade, né, era um pai, né, era um grande líder, né, um pastor, alguém que de fato a gente se espelhava muito, né, como a própria carta aos Hebreus vai dizer que de fato a gente precisa nos espelhar, né, ali aos nossos líderes, né, na sua fé, nas suas convicções, e de fato isso chamava muita atenção. E sempre quando eu ia para o monte com ele e via, né, o Senhor usando ele poderosamente, e eu chegava para o Senhor e falava: Senhor, eu quero ser igual a ele, né? Eu quero ser igual a ele, Senhor. Eu quero, né, de fato eu poderia pedir: Senhor, me dá o poder que ele tem, me dá isso que ele tem, esse dom. Não, eu falei: Senhor, eu quero ser igual a ele, né? E aí o Senhor veio, né, com a sua graça, com o seu poder. E eu lembro até hoje, né, que no dia que eu pedi isso para o Senhor, né, no monte lá, no dia que eu pedi isso, o Senhor tirou ele de um lugar e veio até a mim, né, colocou as mãos sobre a minha cabeça e falou exatamente, né, aquilo que de fato o Senhor iria fazer na minha vida ali. Maravilha. E eu sei que daquele foi um momento muito marcante, que Deus ele selou aquele momento ali, né? E é algo que eu guardo, né, na minha vida, na minha caminhada, que de fato isso tem me conduzido, né, a um lugar, né, a um compromisso, a saber que de fato a obra do Senhor ela não pode ser feita de uma forma relaxada, né, de qualquer forma, de qualquer maneira. E isso retrata muito, né, aqueles que de fato vivem nessa vida e têm esse encontro com o Senhor. Ou seja, então tudo aquilo que eu empenhava no mundo, como eu me dedicava no mundo, né, fazia tudo, gritava, pulava, isso e aquilo, hoje de fato eu quero me entregar ainda mais ao Senhor, né? Então, de fato, quando a pessoa ela se converte ao Senhor, né, se converte a Cristo, no mundo ela fazia tudo, gritava, né, fazia as coisas, ficava até tarde da noite, isso e aquilo. E aí quando se converte, vem para Cristo, né, vem para o Senhor, e aí acabou. Ou seja, toda aquela energia que ela realizava em prol do mundo, agora ela simplesmente não faz para o Senhor, né? Pelo contrário, de fato, eu preciso me entregar ainda mais, né? Então, é isso que foi marcante na minha vida, né? Eu creio que, lógico, não dá para a gente falar tantas e tantas coisas aqui, né, para que a gente não possa
se estender ainda mais, eu creio que o Senhor há de nos conduzir aí em relação a esse podcast. Amém. E assim, o Senhor se converteu, e como de fato o Senhor chegou a esse ponto, que esse era o caminho certo que o Senhor deveria trilhar? Glória a Jesus. Esse caminho, de fato, Manuel, como a gente conhece, né, nós somos cristãos ali, e esse caminho é um caminho verdadeiro. Né? Amém. Nós sabemos que Jesus, de fato, ele é o caminho, a verdade e a vida, né, como vai dizer João 14, né, no seu versículo 6. Então a gente nota que, de fato, né, existe esse caminho, né, que é um caminho verdadeiro, é o caminho do Senhor. Porém, muitas pessoas ainda não conhecem, ainda não têm essa compreensão acerca desse caminho, mas eu creio que a partir desse podcast, assim, pessoas serão, né, tocadas, direcionadas, e sim, né, irão encontrar esse caminho, nesse caminho do Senhor, que é o caminho verdadeiro. Né? Glória a Jesus. Agora me lembrei daquela passagem de Pedro, que ele chega para Cristo Jesus, né, e fala: para onde iremos nós? Exato. Só o Senhor tem a vida eterna. Isso, né? João capítulo 6. Né? Isso. Então, de fato, esse é o verdadeiro caminho que a gente deve trilhar. Isso é verdade. E sabemos que cada escolha que a gente tomamos na nossa vida tem uma consequência. Sim. Qual é a consequência de trilhar perfeito. Esse lógico. Caminho? A primeira consequência, Manuel, que a gente pode entender é acerca do que é, né, essa conversão, do que é essa vida, do que é essa transformação. Em primeiro lugar, o que a gente pode entender é que antes disso tudo começar, antes de fato termos um encontro com o Senhor, nós estávamos mortos em delitos e pecados, né, como vai dizer Efésios capítulo 2. Então estávamos distantes de Deus, né, a ira do Senhor estava sobre nós. Então estávamos sentenciados à morte eterna, ou seja, a separação de Deus. Né? Outra coisa muito interessante também que eu posso estar, né, mencionando para os irmãos, né, para aqueles que estão nos ouvindo, que muitas das vezes as pessoas falam muito acerca do inferno. Né? Eu vou para o inferno e ponto final. Né? Eu vou para o inferno mesmo, não sei o que, não tem como. Mas uma coisa que você precisa entender e ouvir, né, eu creio que Deus há de tocar no seu coração, sem entender, que o inferno, entenda isso, o inferno ainda não é o pior lugar. Né? Meu Deus. O inferno ainda não é o pior lugar. Sabe por que não é o pior lugar? Porque o pior lugar, como a Bíblia vai dizer, é o lago de fogo e de enxofre. Meu Deus. Né? Onde o bicho não morre, né? Onde, de fato, até o inferno, a morte e toda, né, a trindade, né, satânica que vai estar lá também vai ser lançados ali. Né? Então, nesse lugar. Então, muita gente fala, eu vou para o inferno. Então, o inferno não é o pior lugar. Né? Ainda existe um pior lugar, porque até o inferno vai ser lançado ali. Né? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que aqueles que têm esse encontro com o Senhor, né, com Cristo, a primeira consequência extraordinária é que, de fato, sim, estávamos mortos e agora temos vida. Né? Temos vida ali juntamente com o Senhor, e glória a Deus por isso. Né? O Espírito Santo gerou em nós essa vida, e isso é maravilhoso. E dentro disso a gente encontra o quê? Uma esperança de uma glória. Há uma esperança que nos aguarda. Né? Há uma esperança que, de fato, o próprio apóstolo Pedro vai dizer que é uma esperança viva. Não é uma esperança simplesmente como ouvimos por aí, não. Essa esperança assim, é fundamentada nele, firmada nele, no Senhor Jesus Cristo. Então, a promessa, né, ainda é válida, ainda está de pé. Né? Ele vem sim buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Então, não existe consequência maior do que estar no céu de glória. Saber que não vai estar, né, num ambiente de trevas, num ambiente de simplesmente morte eterna, separação eterna de Deus. E simplesmente vai estar em um ambiente de glória, na morada de Deus. Né? E isso é tão extraordinário, né, da qual o próprio Senhor, né, fala sobre isso. E o próprio texto, né, de Efésios capítulo 2, gostaria de ler nesse momento, que diz assim: e vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado conforme o curso desse sistema mundial,
De acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua, né, nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer, né, as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza, olha isso, e éramos por natureza, né, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida em Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Né? Então, isso retrata, né, esse avanço, isso retrata essa consequência, né, em relação a essa conversão. De fato, fomos salvos por Ele. E glória a Deus por isso. Né? É isso que é importante entendermos. De fato, há um céu de glória que nos aguarda. Que nos aguarda. Um texto também que me chamou muito a atenção também foi em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 8, que vai dizer: se devemos considerar tudo como perda, por causa da sobremedida do conhecimento do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para isso. Ganhar a Cristo. Exato. Então, é muito bom saber que tem algo nos esperando. E Exatamente. Eu ia perguntar ao Senhor também, qual é a esperança que um cristão deve ter? O Senhor falou um pouco já sobre essa esperança, mas eu queria saber sobre mais. O que é que nos aguarda? Perfeito, Manuel, perfeito. Existe um texto na palavra do Senhor que, de fato, isso remete muito sobre o que retrata essa esperança, né? O que hoje a gente olha no mundo e vê, né? Se a gente for fazer uma perguntas e respostas aqui, né? O que de fato nós encontramos no mundo? Encontramos morte? Encontramos. Destruição? Verdade. Não é isso? Nós encontramos ruínas, né, acontecendo, catástrofes acontecendo, o amor se esfriando, não é isso? Então a gente vê dentro desse contexto, em relação ao mundo, à esfera do mundo, nós simplesmente não encontramos esperança nisso, né? E isso, de fato, é algo que deve, né, ter as nossas atenções. Como o próprio autor dos Hebreus vai dizer que tudo aquilo que é criado, né, que foi criado, de fato, vai ser estremecido, ou seja, uma hora vai, né, tudo isso vai se acabar, né? Mas simplesmente nós precisamos estar firmados naquilo que é celestial, né? Os nossos olhos precisam voltados para aquilo que de fato nós não conseguimos ver, né? A nossa esperança precisa estar nisso, a nossa fé precisa estar nisso, né? Não naquilo que nós olhamos, contemplamos. A gente pode ver, né? A gente está vendo aqui essa xícara aqui bonita aqui, né? As Bíblias aqui, né? Tudo, né? O cenário aqui, mas de fato o olhar, né? O olhar do crente, ele precisa contemplar, né? Como o próprio Abraão contemplou, perdão. Como o próprio autor dos Hebreus, né, que ele vai declarar dizendo que Abraão, né, ele simplesmente não alcançou, né, aquela promessa. De fato, ele havia a promessa sobre ele, só que ele não alcançou. Né? E geralmente as pessoas falam, não, a gente só vai morrer, né, depois, enquanto não alcançar a bênção, não vai morrer, tem que alcançar. Né? Mas Abraão não. Abraão, de fato, ele morreu, porém, ele não havia alcançado a bênção. Porém, o próprio autor dos Hebreus vai dizer que, de fato, ele aguardava, né? O olhar dele estava voltado para um lugar onde não era aqui na terra, né? Não era simplesmente ali a Canaã terrena, mas era a Canaã celestial, né? Simplesmente uma cidade onde o próprio autor era o construtor e o arquiteto, né? Então, a gente nota, de fato, Manuel, que, né, a presença de Deus é tão gloriosa nesse lugar que, de fato, os nossos olhos se voltam para Ele. Né? E aí, o que, de fato, isso gera uma esperança? Por quê? O próprio livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, que eu quero deixar aqui para os irmãos, que vai dizer assim: e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará. Eles serão o seu povo e o seu próprio Deus viverá com eles,
e será o seu Deus. E aí o versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Na terra hoje choramos, né? De fato, aqui enquanto nós estamos, lamentamos, sim, choramos, como o próprio Senhor no seu Sermão do Monte fala, né? De fato nós precisamos chorar, porque de fato nós seremos consolados. E ali, né, o contexto de fato é chorar pelos nossos pecados, né? E é exatamente para isso, a gente precisa de fato chorar sim pelos nossos pecados, se arrepender constantemente. E ele vai dizer que ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, então não vai haver choro nesse lugar. E ele vai dizer também, não haverá mais morte, né? E isso que assusta muitas pessoas, logicamente, quando fala de morte. Você for no círculo, né, de pessoas, de amigos ali do trabalho, momento de descanso, se você entrar em um momento de conversa em relação à morte, né, eles vão, eu falei, não, que é isso, negócio feio, né, de falar de morte aqui, vai chamar, né, mas na realidade não é isso, né? Mas isso traz medo. E simplesmente entender que eu e você, né, estaremos em um lugar onde a morte não vai nos alcançar. Isso é uma esperança tão gloriosa. Da mesma forma, ele vai dizer que não vai ter pranto, lamento, nem dor, enquanto a antiga ordem, né, está, porquanto a antiga ordem está encerrada, né? E isso é tão maravilhoso, de saber que tudo isso é passageiro, é momentâneo, que de fato nós estamos, né, passando, enfrentando, e isso gera em nós uma esperança, né? E de fato o livro do Apocalipse é uma esperança, né, ali para a igreja, né, para o povo de Deus, que de fato, né, o cumprimento há de sim de se cumprir, né? Exatamente, fica assustado, né? Mas não, é uma esperança para a igreja, para o povo de Deus, sim, né? Sabemos que Cristo, ele é vitorioso, né? Nosso Senhor, ele é vitorioso, e glória a Deus por isso, ele é vitorioso. Que bênção. E para um novo convertido, qual a mensagem que o Senhor deixaria para ele? Glória a Jesus. Para o novo convertido, Manuel, eu simplesmente, acho que você já deu para perceber que a gente está muito em Hebreus ali. Hebreus. Maravilha. O autor dos Hebreus, ele também vai nos destacar algo que os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus, né? A partir do momento que você, que é novo convertido, né, que está aí na fé em Cristo, simplesmente teve um encontro com o Senhor, e uma coisa que eu falo para você é, não tire os olhos do Senhor, né? De modo algum, tire os seus olhos dele, né, mas sempre se volte para ele, para a presença dele, corra para a presença do Senhor. O autor ele vai dizer, né, Hebreus 12, 2, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, o Senhor simplesmente, né, se entregou em seu lugar. O Senhor simplesmente ele suportou a cruz em nosso lugar. E o que de fato eu preciso fazer? Os meus olhos precisam estar voltados para Ele. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Foi Ele que me salvou, foi Ele que de fato me resgatou, né, de uma vida, né, tortuosa, de uma vida errônea. E o Senhor é aquele que de fato gerou, né, algo poderosamente, né, em nossas vidas e pode também te fortalecer cada vez mais. Então continue, né, não tire os olhos dele, não se afaste da presença dele, continue se fortalecendo na presença do Senhor. Que maravilha. Sabemos que as Escrituras, elas são inspiradas pelo Espírito Santo. E sabemos que tudo que foi escrito foi inspirado. Sim, isso é verdade. E o apóstolo Paulo, ele nos deixa várias cartas maravilhosas. Com certeza. E eu queria saber do Senhor, entre essas cartas, qual que chamou mais a atenção do Senhor? E o porquê que essa carta sim. Perfeito, Manuel. Perfeito. É escolhida. Perfeito. Se a gente for classificar dentro das cartas de Paulo ali, como a gente conhece, né, desde de Romanos, né, até ali a sua última carta, praticamente dentro, né, da Bíblia, que é Filemão, né, a gente conhece bem. E aí fica
uma questão também em relação entre hebreus. Né? Vamos dizer que possivelmente pode ser que o escritor seja Paulo, né? O escritor seja Pedro, né? Seja outra pessoa ali, mas uma das coisas que a gente sempre vai encontrar e de fato defender é que o autor principal é o Espírito Santo de Deus, né? Ele que inspirou, né? Seja Paulo, seja Pedro, independente. Então, se a gente for classificar dentro ali de Romanos até Filemão, tá? Eu posso simplesmente me ater à carta aos Efésios, né? De fato, é uma carta fantástica, né? É uma carta eclesiológica, é uma carta, né, que ela fala de uma profundidade muito marcante ali, algo que chama muita atenção, né? Essa carta, né, uma igreja ali onde o apóstolo Paulo ele permaneceu, né, mais tempo, 3 anos, imagine, ministrando ali, né, numa escola chamada Escola de Tirano, né, naquele lugar, e simplesmente ele ministrou de forma poderosa ali, né, junto com alguns discípulos, né, e simplesmente uma coisa eu falo para vocês que estão nos ouvindo, né, estamos na série de Atos dos Apóstolos, tá? Estamos na série de Atos dos Apóstolos, e eu te convido, né, a poder assistir, estar conosco, a estar olhando, né, e ouvindo a exposição da palavra do Senhor, pois estamos trabalhando, né, ali em Atos dos Apóstolos, né, coisas fantásticas, tá bom? Então te convido a estar assistindo aí o canal, tá, da Igreja Gerados no Calvário. Então a gente vê que de fato a carta aos Efésios é, né, uma carta fantástica, né, onde o próprio Paulo, né, que antes mesmo, né, dele, ele queria ir para a Ásia Menor, só que aí o Senhor impediu de ir, né? Paulo entrou em algumas lugares, cidades, e o Espírito Santo falou, não pregue aí, né? Não pregue nesse lugar, não é para estar nesse lugar agora. E aí simplesmente uma visão, né, um certo homem da Macedônia chama Paulo e falou, passe para a Macedônia porque precisamos. E simplesmente o Senhor guia Paulo para esse lugar. E aí, na sua terceira viagem, né, já no final da sua segunda viagem, Paulo ele passa ali pela Ásia Menor, né, fica ali um pouco em Éfeso e depois retorna para Jerusalém. E ele retorna novamente já no sentido da sua terceira viagem agora para permanecer, passar um período de tempo ali na cidade de Éfeso, né, e simplesmente um lugar onde, né, o culto, né, ao imperador, o culto a Diana era algo muito profundo naquele lugar, ou seja, então uma idolatria era tremenda naquele lugar. Mas o que me chama mais a atenção é saber que, de fato, a bandeira do Evangelho chegou naquele lugar. Né? A bandeira do Evangelho chegou naquela cidade, né, onde havia tantas e tantas coisas, pessoas foram tocadas, pessoas foram, né, ministradas pela palavra do Senhor. Imagine, Manuel, o poder que é o Evangelho do Senhor, de simplesmente chegar ali naquele lugar e ver mágicos, pessoas que simplesmente pegaram os seus livros, lógico que a gente não vou rasgar aqui, né? Pegaram os seus livros de magias e simplesmente rasgaram, né? Por quê? Porque tiveram um encontro com esse Cristo. Eles ouviram dessa palavra, essa palavra que transforma, essa palavra que modifica, e simplesmente eles, né, ali, eles rasgaram, né, todos aqueles livros. E diz a palavra do Senhor que o valor estimado ali era em torno de 50 mil dracmas. Ou seja, uma dracma daquela época era um valor de um trabalhador, né, um dia de trabalho. Ou seja, então 50 mil dracmas estava estimado ali em 150 anos de trabalho, para você ter ideia. Então eles poderiam muito bem pegar ali seus livros e vender, né? Poderiam vender, falar, não, eu estou me desfazendo porque agora eu conheci a Cristo. Isso aqui até para gerar lucro, mas não. Para mostrar que, de fato, o que eles estavam vivendo era algo tão genuíno, eles simplesmente rasgaram e queimaram, né? Queimaram, né, atearam fogo ali, queimaram todos aqueles livros. Ou seja, para que ninguém pudesse usufruir daquela questão, né, de todos aqueles ensinamentos. Por quê? Porque dali saiu, né, as cartas de Paulo, dali, né, teve, né, uma grande proporção do Evangelho do Senhor, né, o que hoje nós temos aqui. Dali também saiu as cartas, como a gente vê o próprio Apocalipse, né, da Ásia Menor, né, as igrejas que próprio João endereça ali, né, essas cartas pelo Senhor Jesus Cristo, né, que orienta ele. Então, foi um lugar muito poderoso, né? Uma igreja onde foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, né? Uma igreja que foi pastoreada ali da mesma forma
por Timóteo, e logo ali no seu findar também, né, o próprio apóstolo João foi pastor daquela igreja. Então é algo que me chama muita atenção aquele lugar. E na verdade nós simplesmente chamamos o evangelho de evangelho, né? É o evangelho do Senhor Jesus. Mas Paulo, ele coloca uma palavra tão extraordinária ali no capítulo 3. Ele chama o evangelho de as insondáveis riquezas de Cristo. Que maravilha. Né? Então, esse é o evangelho do Senhor, né? As insondáveis riquezas de Cristo. Algo que vem de uma proporção tão gigantesca, né? De algo tão profundo que de fato transforma pessoas. Né? E o evangelho do Senhor chegou naquele lugar e transformou. Por isso que essa carta, assim, né, tem o seu contexto, logicamente, né, que trata sobre unidade, que fala acerca da fé, né, de fortaleza, que remete à questão da graça. De fato, nós somos salvos pela graça do Senhor, né? Isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Não é por obras para que ninguém se glorie. Então a gente vê que, de fato, essa carta é algo muito fantástico. Eu te convido, né, também, né, que você quiser ler essa carta, para que possa, né, encontrar ali as grandezas de Deus de uma forma muito poderosa. Amém. E qual a mensagem que o Senhor deixaria para aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus? Glória a Deus. Para você que nos ouve e está atento àquilo que de fato nós estamos aqui conversando, eu queria deixar para vocês um texto, que é Mateus 11, 28 ao 30, que vai dizer assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você que está nos ouvindo está em meio a essa situação. Está sobrecarregado, uma vida pesada e que não vê solução. E muitas das vezes você está cometido a tantas e tantas coisas que chegam ao ponto até mesmo de simplesmente de se machucar, né, de forma física, né, de forma interna também. Mas em Cristo você pode encontrar assim, esse alívio que você precisa. Em Cristo você pode encontrar aquilo que a sua alma necessita. A sua alma precisa de descanso. A sua alma precisa de paz. A sua alma precisa de Jesus de Nazaré. Saber que, de fato, há um céu de glória que nos aguarda, há um céu de glória que nos espera. E que você possa, assim, a partir de hoje, tomar a sua decisão, entregar a sua vida a Jesus e saber que Ele é o único caminho, o caminho perfeito. Sabemos que há dois caminhos, o caminho largo, o caminho estreito. O caminho largo é o mundo. E o mundo simplesmente só traz destruição, guerras, né, tantas coisas que simplesmente geram muita destruição em casamentos, né, em lugares. E simplesmente nós precisamos entender isso. Mas existe um caminho. E esse caminho é um caminho estreito. E esse caminho é Jesus. É para onde você precisa seguir. É para onde você precisa se encontrar. Glória a Deus. Venha conosco, né? Saber que de fato eu e você precisamos. E estamos nesse caminho. Não vou falar para você que é fácil. Não vou falar para você que simplesmente é algo, é um mar de maravilhas. Não, de fato tem sim nossos dilemas, nossas dificuldades. Mas entenda, no mundo eu estava só, né, aparentemente. Mas aqui eu tenho a Cristo, que no momento que eu parar, Ele me levanta, que no momento que eu continuar caminhando, Ele vai derramar da sua graça para que eu continue mais caminhando. Então entenda isso. O que você precisa de Jesus. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele, em nome de Jesus. Que maravilha, hein? Esse bate-papo está tão maravilhoso que o tempo voa. Mas estamos chegando ao final desse podcast, desse Gerado Cast, e convido a você para, mais uma vez, que você que não é inscrito, que se inscreva, que compartilhe com seus amigos, com seus colegas, compartilhe com suas famílias. E também tem a Igreja Gerados no Calvário. Gerados no Calvário, que toda semana está com uns programas aí novos, cultos online, culto da palavra. Então eu convido a você para se inscrever também no Gerados no Calvário. Tem também no Instagram, acompanhe nas redes sociais. E
eu queria deixar aqui ao Senhor, Meu Deus. em nome da Gerado Cast, Glória. um presente Maravilha, aqui meu para o Senhor. Glória a Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Tá? Posso Pode apresentar aqui? Pode apresentar. Eita. Olha. É um grande prazer estar Ó. sentado aqui com o Senhor. Esse é Canequinha. um kit da Gerado. Licença. Ó. Perfeito, hein? Que maravilha. Glória a Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Tá um prazer poder estar aqui nesse momento tão importante, né, da parte do Senhor que Ele preparou nesse momento. Amém. Né, e isso é tão especial, poder estar aqui e presenciar, né, aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, em nossas vidas, meu irmão. E estamos aqui para encerrarmos. E para encerrar, eu queria que o Senhor deixasse mais uma mensagem, que é aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração, e que eu creio que vidas serão alcançadas através desse bate-papo, e esse é apenas o primeiro, tá? Em breve terá mais esse bate-papo e essa comunhão, porque mesa representa comunhão. Todos que passar por aqui vai ter essa comunhão com o canal e aqueles que estão nos assistindo em casa. E eu creio que vidas serão alcançadas através desse bate-papo. E eu queria que o Senhor deixasse umas considerações finais para quem está nos assistindo em casa. Amém, amém. Glória a Deus, Manuel. É muito gratificante poder estar aqui nessa noite, sim, falar, né, da presença do Senhor e falar, né, acerca da conversão, falar acerca do Cristo, né, desse Senhor. E como foi falado, né, logo ali no início, né, um pouco antes, acerca do que de fato eu e você precisamos fazer, né? Tomar a decisão correta e simplesmente se entregar a esse Cristo, a esse Senhor. E talvez você possa estar passando por um momento muito difícil, né, dentro do seu lar, dentro da sua casa, até mesmo dificuldades dentro do seu próprio casamento. Mas Deus é aquele que pode restaurar, Deus é aquele que pode mudar sim, o quadro da situação, Deus é aquele que pode reverter, né, vidas de uma forma muito poderosa, tá? Entenda que de fato o único caminho que pode levar a Deus é o caminho que é o Senhor, né? Só Ele pode levar a Deus. Só esse caminho pode levar ao Senhor. Não existe outro, né? Tudo é ilusão. Falo que, né, todos os caminhos levam a Deus, mas na realidade não é isso, né? Só existe um caminho e esse caminho é Jesus. O que a sua família precisa de Jesus. O que o seu casamento precisa, né? O seu casamento precisa de Jesus. Então entenda isso, de fato, né? Eu e você, nós necessitamos dele constantemente, em nome de Jesus. Amém? Então que o Senhor continue abençoando sua vida, Manuel. É um prazer poder estar aqui com você, tá? Igualmente. E uma alegria enorme de poder compartilhar aqui, né? E simplesmente contribuir, né, juntamente com você para a obra do Senhor. Amém? Amém. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e nos acompanhe que o mês que vem teremos mais. Então, venha conosco.